Muito boa tarde, sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018, você está ouvindo a Rádio Estação 26, desculpem aí, pessoal. Vocês acompanham agora o programa Estação Notícias comigo, Carlos Roberto. Quero agradecer aqui, desde já, a presença do pré-candidato, Dr. Miguel Lucena, vai bater um papo conosco aqui hoje, nessa tarde de sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Carlos Roberto e Elton Ferreira. Ana Cristina e Alicleuda, é uma satisfação muito grande participar aqui do programa. Um abraço para os ouvintes da Rádio Estação 26. É uma satisfação enorme estar aqui com o senhor hoje, nessa tarde de sexta-feira, para o senhor conversar um pouco com a população, né? O senhor como pré-candidato, né, a deputado federal, não é isso? Isso. Né? Então, para que a população conheça o senhor, 55 minutos aqui de programa, mas o tempo é seu, para que o senhor fique à vontade para conversar com a população, certo? E para isso, o nosso programa aqui da Estação 26, Estação Notícias, comigo, Carlos Roberto, eu elaborei aqui 6 perguntas, né, para conhecimento da sociedade brasiliense em relação a saber quem é o Dr. Miguel Lucena. Então, a primeira pergunta é: quem é o Dr. Miguel Lucena? Conte a sua história para nós. Eu sou Miguel Lucena, nascido em Princesa Isabel, Paraíba, tenho 51 anos, sou delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Antes de ser delegado, fui jornalista, sou jornalista, atuei em todos os jornais da Paraíba, da Bahia, fui correspondente da Folha de São Paulo, fui diretor do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba e da Federação Nacional dos Jornalistas. Depois, advoguei na Bahia. Eu fui diretor do Sindicato dos Jornalistas da Bahia também. Passei a advogar na Bahia. E depois que comecei a advogar, tomei gosto pela área do direito e acabei prestando concurso para delegado de polícia do Distrito Federal. No ano em que eu passei no concurso para delegado de polícia do Distrito Federal, eu passei também para procurador do Estado de Sergipe, procurador da Universidade Federal de Alagoas, passei para procurador do Estado de Sergipe, procurador do Estado da Bahia, o concurso do Ministério Público de promotor do Estado de Minas Gerais. Eu já estava no estágio bem avançado e, no final, acabei escolhendo vir para o Distrito Federal e assumi como delegado no dia 1º de fevereiro de 99. Portanto, vou fazer agora 19 anos como delegado de polícia. Atuei em diversas delegacias, fui delegado-chefe 2 vezes da 6ª DP, Paranoá e Itapuã. Fui delegado de entorpecentes, delegado de São Sebastião, delegado do Lago Sul. Agora estou na 3ª DP do Cruzeiro. Fui subsecretário de Segurança Pública. Fui diretor de gestão de assuntos estratégicos da Polícia Civil e presidente da companhia, diretor de análise de informação da Casa Civil e presidente da companhia de planejamento do Distrito Federal. Por último, eu estava como diretor de comunicação da Polícia Civil quando fiz um alerta para que as mulheres não levassem desconhecidos para dentro de casa, para que as crianças não corressem o risco de sofrer abuso sexual. E isso causou um estremecimento no governo e no dia seguinte eu fui exonerado por prestar esse serviço à população do Distrito Federal, porque na minha experiência como delegado eu vinha constatando que 75% dos abusos ocorriam e eram praticados por esses homens de relacionamentos eventuais que eram levados para dentro de casa e que as mulheres nem mal sabiam o nome deles. Alguns não sabiam nem o nome, só o apelido, né? E esses homens acabavam abusando das crianças. E depois disso eu fui para a 3ª DP, estamos fazendo um trabalho lá no Cruzeiro, Octogonal e Sudoeste. Então o senhor prestou um serviço, praticamente um serviço à sociedade brasiliense e infelizmente algumas pessoas entenderam de forma equivocada, como sempre, né? O pessoal aí do politicamente correto, que quer censurar a liberdade de opinião, quer censurar a palavra para liberar a devassidão. Exato. Eles acham bonito uma cantora se apresentar com as partes todas de fora e ainda dão manchete no jornal dizendo que
a cantora estava mostrando suas lindas curvas, que não eram nem tão lindas assim, mas aparece como se fosse uma grande novidade. A outra pintou um corvo lá no cóccix, que é aquele osso que ficou remanescente do tempo em que a gente estava evoluindo, né? E ficou aquele cotoco de rabo lá atrás, e ela fez um corvo, né? Um corvo que não é nem um animal bonito, né? Fez um corvo ali e está sendo mostrado como a coisa mais maravilhosa do mundo. Enquanto isso, o Brasil pega fogo, os presídios são tomados pelo crime organizado, as rebeliões estão aí começando a querer pipocar, como em Aparecida de Goiânia, e as pessoas discutindo frivolidades, em vez de se concentrar no que é necessário para tirar o Brasil desse sufoco. Lamaçal moral, né? Diria assim. O Brasil viu uma crise moral e a grande parte da classe política não se emenda, né? Agora, os deputados do Amapá aprovaram um auxílio paletó vergonhoso de R$25 mil por ano, para que eles, coitadinhos, possam comprar os paletós deles em Miami, né? 25 mil dá para comprar por ano mais de 10 paletós de R$2.000, né? 12 paletós de R$2.000. Sim. E olha que um paletó de R$2.000 é um paletó ostentação. É uma Armani, porque né? Com R$500 você compra um paletó bom. Paletó muito bom. E se for na Colombo ou na Companhia do Terno, você compra com R$100, né? E os caras aprovaram Cianorte 125. Um auxílio paletó de 25 mil, né? aí. Porque o subsídio que eles ganham, coitados, não é suficiente para comprar roupa. Doutor Miguel Lucena, você que está acompanhando a gente agora aqui na Estação 26, essa é a Estação Notícia comigo, Carlos Roberto, e estamos recebendo aqui o doutor Miguel Lucena, que é pré-candidato a deputado federal. É a oportunidade de você, que está nos acompanhando, de conhecer de perto novos nomes que realmente poderão fazer a diferença em 2019. A oportunidade é essa, é um campo totalmente democrático, voltado ao esclarecimento de vocês, cidadãos, certo? Doutor Miguel, eu vou para a segunda pergunta aqui. Como o senhor analisa o cenário político do Distrito Federal em relação aos deputados, tanto os deputados distritais, federais, e em relação ao Senado e o governo? Seu ponto de vista. Eu tenho uma opinião muito crítica e eu tenho até que ter cuidado quando vou expressar as minhas opiniões, porque eu costumo ser sincero, mas eu acho que o Distrito Federal mergulhou numa política fisiológica de não ter lado, das pessoas disputarem a eleição por um lado e no dia seguinte já estarem no outro. Então você assiste a essa promiscuidade ideológica e política, né, em todas as eleições. Pode ganhar a esquerda, pode ganhar a direita, pode ganhar o centro, que os personagens são os mesmos. Eles ficam transitando para lá e para cá. Me parece que o combustível, né, que move essas pessoas é o interesse particular, o interesse menor, né, o interesse mesquinho de cada um cuidar do seu umbigo e não pensar o Distrito Federal como um projeto de economia, como um projeto de governo, como um projeto político, né, com diretrizes claras e determinadas, porque as pessoas disputam por um lado, daqui a pouco estão do outro lado, é como se o programa nada valesse, que valesse fosse os interesses, os cargos na máquina pública. Até nos grupos de WhatsApp a gente assiste com tristeza as discussões, que as discussões são muito rasteiras, são discussões de quem tem cargo e de quem não tem cargo. Não se discute a essência das coisas. Um projeto que tire o Distrito Federal desse atraso, dessa dependência do serviço público. O Distrito Federal hoje tem quase 500 mil desempregados porque se acostumou a viver do serviço público. O próprio comércio passou a depender do serviço público, né? E aí nós não desenvolvemos indústria, nós não facilitamos a vida das empresas, o governo é muito burocrático, e essa é uma característica dos governos de esquerda no mundo inteiro, a burocracia, a dificuldade que é imposta àqueles que querem produzir e desenvolver. Então é preciso que a gente saia dessa maré,
É preciso que a gente discuta política e ideologicamente os projetos. Olha, nós somos estatizantes. Nós queremos estatizar tudo, nós queremos criar empresas estatais, nós queremos agigantar o Estado, nós queremos desenvolver a iniciativa privada. Nós queremos facilitar a vida de quem quer se arriscar a produzir, a gerar emprego e renda. Né? Nós queremos depender apenas do serviço público, ou nós queremos que há polos de desenvolvimento no Distrito Federal para que as pessoas possam exercer a sua criatividade e que as pessoas não busquem apenas um emprego, mas busquem o trabalho e se desenvolver individualmente. É isso que nós precisamos fazer, facilitar a vida das empresas, porque 500 empresas foram embora do Distrito Federal do ano passado para cá, fecharam 10 mil postos de trabalho, né? E sim, é como se não tivesse acontecido nada. E nós estamos indo para o buraco. O que mais as pessoas pedem por aí é emprego, porque as pessoas têm que sustentar a sua família, as pessoas têm que sobreviver. Uhum. E as pessoas não vão arranjar emprego se o Estado não se desenvolver. E nós precisamos desenvolver o Distrito Federal para acabar com isso e para acabar com essa situação de penúria das pessoas ficarem dependendo dos políticos fisiológicos para poder sobreviver. Exatamente. O compromisso com a verdade, hoje aqui, recebendo nos estúdios aqui da Estação 26 Notícias, o pré-candidato aqui, o delegado Dr. Miguel Lucena, falando sobre essa situação. Me ocorreu agora, eu até peço desculpas pela confusão que eu fiz agora há pouco, o senhor citou, por exemplo, em relação a candidatos eventuais em grupos de WhatsApp, em relação a debates rasteiros, em relação àquelas pessoas que estão dentro do governo. Mas percebemos também, e fora, mas percebemos também, doutor, é uma troca, ou seja, eu sou, por exemplo, a pessoa diz, eu sou nomeado por fulano de tal, e quando contrariado, parte para as ameaças. Isso. Né? Então isso é totalmente danoso para a democracia. O senhor concorda com esse ponto de vista? Isso é a essência da política fisiológica. Como se fosse uma chantagem. Se me deu, tá bom. Se não deu, tá ruim. Uhum. E aqueles que estão reclamando é porque estão fora. Se estivesse dentro, estariam aplaudindo. Então, esse tipo de debate não me interessa. Eu não quero fazer essa política. Esse tipo de política é uma política rasteira, é uma política que só faz afundar as pessoas, não engrandece, não conscientiza, não politiza e nem educa. Nós queremos que as pessoas discutam ideias e não trate, por exemplo, um delegado sério, correto como eu, com um bandido como Fernandinho Beiramar, porque pela discussão que se trava, tanto faz um como o outro, desde que a pessoa ofereça mais vantagens, tanto faz ser um criminoso, tanto faz ser um estuprador, tanto faz ser um psicopata, como faz ser um cidadão decente, cumpridor de seus deveres, pai de família, mãe de família, né? Para determinadas pessoas, tanto faz. Né? O que importa é se deu o cargo, se deu a vantagem, se pagou tanto, se pagou X, e isso se torna um leilão, porque as pessoas vão para quem vão trocando. A pessoa está apoiando um candidato, daqui a pouco está apoiando outro, e quando você vai ver, é porque a pessoa está fazendo leilão da sua consciência, leilão do seu apoio, e não tomando uma posição porque adquiriu uma consciência em relação àquela proposta política que se apresentou e convenceu. Doutor Miguel Lucena, o senhor acredita e acredita também, possivelmente, a atual situação política aqui do Distrito Federal, parte do eleitorado também é responsável? Sejamos francos, porque tem uns líderes que simplesmente pegam e negociam as lideranças para votos. Isso também atrapalha, porque, afinal de contas, a população precisa de novidades na Câmara Federal Distrital. Esse tipo de liderança atrapalha o eleitor? Olha, há lideranças e lideranças, né? Como há profissionais ruins e profissionais bons. Ainda há um resquício de militância voluntária, né? Há pessoas que fazem voluntariado, né? A Ana Cristina e a Eli e o Elton, eles trabalham com projetos sociais, uhum, né? Eles se doam, eles se dedicam. Há pessoas que se dedicam. Eu visitei
a Federação Habitacional do Sol Nascente, eu vi lá o trabalho interessante que as pessoas fazem com as crianças, com as mães de família. Eu fui lá na Dona Fátima, no Sol Nascente, vi o trabalho que ela realiza, né, sem ganhar nenhum centavo com as mulheres que são vítimas de violência, né? O pessoal da Casa da Educação, que realiza o projeto Curta Maria, de combate à violência contra a mulher. Então, há muitas pessoas que se doam. Na política ainda há pessoas que fazem isso. Uhum. E há também equipes que se profissionalizaram. E entre esses profissionais, há os profissionais que são corretos, que, vamos dizer assim, oferecem os seus serviços para técnicos, para determinados candidatos, e há aqueles que ficam fazendo leilão, como acontece em todos os segmentos, com os profissionais bons e os profissionais ruins. Inclusive, é muito golpe sendo aplicado aí, uhum, né, em candidatos ou em pré-candidatos, de pessoas que forjam reuniões com plateias já previamente combinadas, que colocam numa sala, você olha para os olhos das pessoas e vê que aquelas pessoas estão ali com olhos de cabra morta, muitas passando fome ali, que a pessoa prometeu alguma coisa e leva para a reunião para enganar o candidato. Né? Como eu tenho uma experiência muito grande como delegado de polícia, de investigar malandro, eu já identifico de longe. Né? Quando começa aquela conversa arrodeada, aquele quer, como se diz lá na minha terra, você já percebe que é um golpista que está tentando arrancar um pedaço da dignidade do pré-candidato, como se o candidato fosse um boi atirado a um monte de piranha, e as piranhas partem para cima para arrancar os pedaços. Eu estou vacinado contra isso, eu estou me cercando de pessoas decentes, pessoas do bem, pessoas que querem construir algo novo. Se a gente obtiver sucesso, tudo bem. Se não, as pessoas fiquem com os políticos que elas merecem, né? Que são os demagogos, os fisiológicos, os corruptos, os que estão entrando e saindo da cadeia direto aí. As pessoas é que sabem se querem votar num delegado que luta contra o crime ou se querem votar num criminoso que luta contra a sociedade. Dentro desse contexto, vamos aqui para retomar as perguntas aqui, porque fugiu um pouquinho do foco, mas a gente já voltou aqui para contornar. Mas foi bem esclarecedor a sua fala e eu acredito que todos aqui compreenderam perfeitamente bem. Quais são os seus projetos, os pré-projetos que o senhor pode adiantar para a população do Distrito Federal, em relação, caso o senhor chegue a deputado federal? Não, eu... como pré-candidato. Juntamente com o conselho da nossa pré-candidatura, nós temos um conselho político formado por pessoas da academia, vinculados a movimentos populares, a associações, a diversas forças, gente das Forças Armadas, das Forças de Segurança, pessoas da área da educação, da saúde. Então, nós montamos uma plataforma e vamos registrar essa plataforma em cartório, para que a gente possa cumprir e ser cobrado. Essa plataforma é composta de alguns pontos que eu vou citar aqui. E o primeiro deles é a valorização das forças de segurança pública do Distrito Federal, com a recomposição dos efetivos das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros e DETRAN, e a reabertura das 20 delegacias de polícia fechadas pelo governo do Distrito Federal. O atual governo fechou 20 das 31 delegacias. O atual governo fechou 20 das 31 delegacias do Distrito Federal à noite e nos finais de semana. Segundo ponto, federalização da segurança pública do DF, constitucionalmente mantida e organizada pela União. Hoje, as forças de segurança são mantidas e organizadas pela União, mas quem manipula os recursos é o governo do Distrito Federal. Então, o Fundo Constitucional do Distrito Federal está sofrendo desvios na aplicação dos seus recursos, né? Recursos do Fundo Constitucional, ilegalmente, estão sendo utilizados para pagar aposentadorias da saúde e da educação, aposentadorias e pensões, o que a lei não permite. Isso está em discussão nos tribunais. Mas nós vamos já apresentar projeto para
federalizar a segurança do Distrito Federal, já que ela é mantida, organizada pela União. Os deputados distritais não podem votar nenhum projeto que reajuste salário das forças de segurança, não pode aumentar efetivo, não podem nada. É o Congresso Nacional e a Presidência da República. É como se as forças de segurança estivessem aqui emprestadas ao GDF. Uhum. Por isso nós precisamos já legalizar essa situação, federalizando as forças de segurança. O terceiro é o respeito às regras de aplicação do Fundo Constitucional, que eu já falei aqui. Manutenção da paridade histórica entre a Polícia Civil do DF e a Polícia Federal, que foi retirada nesse governo. Fim dos saidões de presos e visitas íntimas em presídios, porquanto somente favorece o crime organizado e a escravização das mulheres de presidiários, usadas sexualmente como moedas de troca para pagamento de dívidas. Visita íntima de preso só existe em país atrasado. Se vocês assistirem aí, nos filmes e tudo, visitas íntimas não ocorrem nos países avançados. Prioridade à educação infantil, garantia de creches para todas as crianças e educação integral. Destinação das emendas parlamentares para esse fim. As emendas parlamentares de Miguel Lucena, ser eleito deputado federal, serão destinadas a esse fim. Ninguém vai ver uma emenda minha para fazer festa, para fazer carnaval. Estabelecimento de convênio com creches privadas para atender toda a demanda, incluindo as 21 mil crianças que estão sem creches atualmente no Distrito Federal. Combate permanente à pedofilia, com campanhas e ações de mobilização da sociedade. E apoio a essas campanhas que vocês fazem aqui, muitas vezes sem recurso, a patrulha contra a pedofilia, todos os movimentos aí, sem recursos, saindo de porta em porta com a sacola na mão, pedindo apoio a um e a outro, nós vamos garantir recursos para essas campanhas. Criação de uma secretaria especial da criança, com estrutura separada do sistema socioeducativo. Hoje a Secretaria da Criança se preocupa mais com o sistema socioeducativo do que com as outras questões. Então nós queremos um foco, né? Um foco direcionado à criança, à proteção da criança. E que se crie uma estrutura especial, outra estrutura para cuidar do sistema socioeducativo. Nós entendemos que o sistema socioeducativo exige uma estrutura própria para cuidar, porque são problemas demais. Sim. Muitos problemas. Consome os recursos e consome toda a parte de servidores da Secretaria da Criança. Então, nós precisamos separar que tem uma estrutura para cuidar do sistema socioeducativo e uma secretaria especial para cuidar da criança e dar prioridade à primeira infância. Política de inclusão de pessoas com deficiência. Já estou terminando aqui. Fica à vontade, o tempo é seu, de inclusão, fica à vontade aí. Políticas de inclusão de pessoas com deficiência, em parceria com as instituições representativas dos segmentos interessados, especialmente o Instituto Blind, que funciona aqui em Taguatinga. Do Jatobá, né? Do Charles Jatobá, que é um guerreiro, sim, que está aí presente em todas as lutas, que é uma pessoa muito preparada, professor de Braille, que tem feito um trabalho interessante em todo o país. Combate à violência contra a mulher, com apoio a projetos como o Curta Maria. O Curta Maria é um projeto muito interessante, que vem sendo realizado pela Casa da Educação Anísio Teixeira, que já se realizou em Sobradinho 1, Sobradinho 2, Candangolândia, Riacho Fundo, Parque Way, Núcleo Bandeirante. É um projeto de produção de vídeos sobre a Lei Maria da Penha. Esses vídeos são realizados por alunos do 2º grau das escolas públicas do Distrito Federal, mas vai ser estendido para escolas particulares também, com o objetivo de conscientizar os jovens para que tenham respeito pelas mulheres, pelas suas amigas, pelas suas namoradas, pelas suas noivas e pelas suas futuras esposas e companheiras, né? Já criar essa consciência no jovem para que ele respeite as mulheres, que vivam as diferenças com direitos iguais e com respeito. Ponto 11. Aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar do Distrito Federal
para a merenda escolar e outros programas governamentais do Distrito Federal. O governo tem dado prioridade a grandes atacadistas, inclusive de fora, que despejam aí seus produtos na Ceasa, deixando de lado os pequenos produtores da agricultura familiar. Para vocês terem uma ideia, o governo adquire apenas somente R$20 mil em produtos da agricultura familiar por cada produtor. R$20 mil por ano é nada, não cobre nem os custos da operação ali do produtor. Vai dar o quê? R$1.200 por mês? Né? Não cobre nem o que ele gastou para produzir, né? Eu estive recentemente lá em Braslândia com os produtores de morango, né? E eles fazem um trabalho lá, produção orgânica, né? Com todo cuidado. Esses produtos, né? O cheiro verde, o alface, esses produtos poderiam ser distribuídos, são produtos saudáveis, poderiam fazer parte da merenda escolar das crianças, sim, da comida dos presos, sim, né? Mas há fortes esquemas por trás que a gente precisa acabar. E só se acaba com coragem e com honestidade, né? Esses esquemas fazem circular milhões em dinheiro e quem está acostumado a participar desse esquema não vai querer acabar. Mas nós vamos batalhar no sentido de acabar com isso e denunciar se descobrirmos que há interesses não republicanos por trás da manutenção desses esquemas. Ponto 12. Combate a privilégios como auxílios moradia e paletó, carro e chapa branca e verba indenizatória. Eu acho que deputado, o parlamentar, tem que ter um subsídio que seja suficiente para que ele se mantenha e que ele não se venda, né? Porque as tentações do poder são grandes. O chefe do Poder Executivo tem a caneta na mão, começa a oferecer inúmeras vantagens, e aí o parlamentar que se elegeu por um lado acaba pulando para o outro sem nenhum critério político ou ideológico. Então, nós defendemos que ele tenha um subsídio, sim, né, que seja suficiente para que ele possa se manter, que ele tenha uma boa assessoria para realizar seus projetos e desenvolver a sua atividade parlamentar, mas esse negócio de verba indenizatória para gasolina, verba indenizatória para roupa, verba indenizatória para alugar carro, né? Se ele quiser alugar carro, que ele alugue do próprio bolso. Né? Não tem porquê a população ficar sustentando estrutura de deputado. O deputado ele tem que se manter. Não é a população que vai manter o deputado, não é a população que vai comprar paletó para deputado e também para juiz. Né? Juiz tem auxílio paletó, juiz, promotor. A gente não pode ficar só falando dos deputados. Tem que acabar para todos. É uma vergonha auxílio moradia para quem já tem casa. Exatamente. Né? E para quem já tem casa boa, porque são pessoas que ganham muito, têm casa no lago e recebem auxílio moradia de R$5.000. Isso é uma vergonha, isso tem que acabar. Eu sei que o mundo vai desabar sobre a nossa cabeça, né? Eles começam a fazer campanha contra, a fiscalizar a sua vida para ver se pega algum deslize, alguma coisa, mas é preciso ter coragem para mudar. E nós temos coragem de sobra. Inclusive, eu estive conversando com o colunista Claudio Humberto, que é dono do site Diário do Poder, sobre esses jogos de loteria. Há projetos que estão sendo barrados no Congresso Nacional que propõem, inclusive um do ex-senador Jéssica Mata, que propõe que os prêmios acima de 1.800.000, eles fixaram lá em termos de, acho que 20 mil salários mínimos, o nome do ganhador seja divulgado para evitar o esquema de lavagem de dinheiro, que há uma suspeita muito grande de que estão usando a loteria para lavar dinheiro. Sim. Esses ganhadores precisam ser conhecidos como são nos países avançados, de primeiro mundo. Então, nós vamos propor isso. O ex-senador Jéssica Mata foi ameaçado de morte, mas nós vamos defender que isso vá em frente, que esse projeto seja aprovado e que os nomes sejam revelados. Quem ganha milhões na loteria tem como contratar segurança, não é qualquer bandido que vai lá. Exatamente. Ou então pode até ir embora para outro país, não é obrigado a ficar aqui. Né? Dizer que é questão de segurança, isso aí é para encobrir a lavagem de dinheiro e nós vamos lutar para acabar com isso. Vamos e colocamos
nas nossas propostas, a recriação da Fundação Hospitalar. Estamos propondo isso ao nosso pré-candidato do PTB, Alírio Neto. Né? Se não for o Alírio o candidato, for o Frejá, nós vamos apresentar essa proposta a ele também. Já estive com ele conversando sobre isso. Eu acho que nós temos que voltar com a Fundação Hospitalar para facilitar os processos de aquisição e acabar com essa burocracia que foi instalada na Secretaria de Saúde, que impede que se adquira medicamentos de forma otimizada e no prazo que as pessoas precisam. Quando se adquire medicamento demais para determinada coisa e de menos para outras. Às vezes não se adquire para determinadas coisas, se adquire medicamentos que ficam lá sobrando e se perdendo. As estruturas que foram montadas para cuidar desses medicamentos na farmácia estão lá sendo mantidas pelos funcionários, o que é uma vergonha. Eu soube que os funcionários estão bancando lá, está pagando até conta de energia, né, para manter a refrigeração desses medicamentos, porque o governo largou para lá. Então, é um absurdo isso que está acontecendo no Distrito Federal, e nós vamos batalhar para que, pelo menos nessa área, eu não sou da área, pelo menos os processos sejam mais ágeis e transparentes. Porque quem acabou com a Fundação Hospitalar foi a esquerda. A esquerda tem essa mania de centralizar as coisas, de burocratizar, né, de tentar controlar tudo, né, para que as estruturas se tornem, vamos dizer assim, gigantescas e pesadas, né? Como aconteceu nos países da Cortina de Ferro, como aconteceu em todas as experiências socialistas no mundo. Eles tentam transpor para a realidade de um país capitalista e acabam engessando as estruturas. E as pessoas que vêm na sequência não se atentam para isso e deixam aquelas estruturas que foram criadas. Eu acho que a gente tem que pegar e refazer e refundar as estruturas que foram desmanteladas anteriormente. E, por fim, uma proposta também que nós precisamos levar, e os candidatos a governador precisam abraçar, os candidatos a governador do nosso campo, que é a transformação da residência oficial do governador em uma policlínica para tratamento psicológico e psiquiátrico dos profissionais de segurança pública do Distrito Federal. Aquela residência está subutilizada, com policiais militares servindo de guardas para aquela residência oficial. O governador só usa para algumas reuniões, né? É uma estrutura monstra num lugar valorizado. Aquela estrutura ou deve ser vendida e o dinheiro ser revertido para projetos sociais, ou ser transformada em algo útil para a população do Distrito Federal. E, nesse caso, eu estou propondo para as forças de segurança que vivem sob tensão, vivem com problemas psicológicos, enfrentando o crime e o mal e precisam de um amparo, né, do Estado para que eles possam desenvolver o seu trabalho com saúde física e mental. Muito bem, muito bem. Você falou agora há pouco aí em relação à produção agrícola. No caso, por exemplo, eu tenho um criatório de peixe aqui no condomínio Pôr do Sol. O nosso grande problema é a estrada para escoamento da produção. Um projeto social, no caso que a gente vai tentar minimizar o problema da fome nas creches onde tem maior carência, mas detalhe que a população tem feito mais que deputados, viu, Luciana? Porque é muito complicado, por exemplo, quando nós, cidadãos, temos a atitude como o Yelton, a Elicleuda e a Ana Cristina, tem o trabalho, o Yelton, que é fundador do projeto da pedofilia, tudo mais. Nós que temos projetos sociais, estamos fazendo um trabalho social sem ajuda governamental, como o senhor sabe, em relação à distribuição de emendas parlamentares citadas pelo senhor. A marcha contra a pedofilia de Planaltina foi cancelada justamente por conta de burocracia, enquanto outras agendas do Ministério da... A gente vai voltar para o foco, mas é só um adendo para que nós possamos aqui, para você que está nos acompanhando agora, possa saber o que está acontecendo. Existe uma glamorização de uma agenda do pessoal da Secretaria de Cultura em relação a outros segmentos. Por exemplo, o LGBT. De julho até agora, mês de novembro, foram realizadas 9 marchas. Gasto dinheiro público, praticamente,
trio elétrico, pagamento de DJs, tudo mais. Geração de renda e emprego para um determinado grupo por um período curto. Enquanto um projeto de extrema relevância, que é o enfrentamento à pedofilia, que tem sido demais, inúmeros casos acontecendo na televisão, fora o que nós não sabemos ainda. O senhor, como delegado de polícia, é perito nisso, o senhor sabe o que acontece. Então, por que o governo do Distrito Federal age dessa maneira com a população, que tem projetos relevantes para a sociedade? O senhor, por exemplo, como pré-candidato, o senhor vai valorizar essas lideranças, por exemplo, que têm realmente um trabalho social, depois de analisado documentalmente, ver a vida pregressa, tudo isso, o senhor pretende, como pré-candidato, uma vez chegando lá, ajudar essas pessoas ou não? Olha, a valorização vai ser total a essas lideranças sérias que trabalham com projetos sérios por meio das entidades constituídas. Né? É tanto que, nesse período de pré-campanha, não posso falar em campanha, pré-campanha, campanha só depois que formalizar, obedecendo aqui ao que determina a legislação, nesse período de pré-campanha, nós estamos priorizando o trabalho com as lideranças que têm projetos sociais. Nós não estamos catando pessoas na rua, como fazem determinados políticos. Nós não estamos investindo em compra de voto ou em compra de lideranças. Nós estamos fazendo parcerias com as lideranças que têm trabalho organizado, trabalho sério, né, como a Associação de Moradores da Rajadinha, por exemplo, uma associação séria que é comandada pelo Instituto Dora Santana. É uma associação que ensina a pescar, não dá o peixe. Exato. Ensina a pescar, ensina as pessoas a fazerem artesanato, recicla pneus, fazem trabalhos belíssimos com pneus velhos. Né? Eu cheguei lá e encontrei um bocado de tucano, até brinquei, né? Falei que o tucano estava com um bico muito grande e tal. Eu não ia conseguir voar. Tá vendo? Olha aí. Né? Então, eles fazem hortas lá. Tem uma senhora de 70 e poucos anos que o Instituto ajuda, mas em contrapartida, essa senhora cuida da horta. Não é uma coisa de sair de porta em porta, dando café, dando feijão, dando arroz. É ensinando as pessoas a trabalhar em prol da comunidade e receberem algo em troca. Eu acho que esse é o trabalho sério que precisa ser valorizado. Certo. Nós vamos trabalhar com essas pessoas. Sobre essa prioridade do governo, se as pessoas discutissem a essência das coisas, entenderiam por quê. Sim. O governo do Distrito Federal é um governo de esquerda. É um governo comandado pelo Partido Socialista. O Movimento Socialista Mundial, depois que as suas propostas ilusórias de conquistas do poder pelas armas foram por terra, caíram por terra, eles reformularam o seu programa e decidiram, especialmente com base nos ensinamentos da escola de Frankfurt, investir em grupos minoritários. Investir em grupos minoritários que se sentem excluídos da sociedade. Quem são esses grupos minoritários? São grupos LGBTs, são grupos de profissionais do sexo, são grupos de delinquentes, tanto que eles voltam a sua prioridade para os presídios, para o trabalho que eles dizem de direitos humanos, mas são direitos humanos que só cuidam de criminosos. Os direitos humanos não cuidam das vítimas. São trabalhos de direitos humanos que não se preocupam com o pai de família que é assassinado e deixa de prover o sustento daquela família, da mãe de família que foi estuprada no ponto de ônibus quando se dirigia para o trabalho, como empregada doméstica, ou como comerciária, ou outra atividade que ela tem que exercer para ajudar no sustento da família. O pai de família que foi assassinado num latrocínio pelo bandido, ao contrário, eles se voltam para a proteção total aos criminosos, aos delinquentes, como se a sociedade fosse responsável pela escolha feita pelo delinquente. E ainda utiliza a pobreza como desculpa, dizendo que a pobreza é que é a causa disso tudo. Se ser pobre fosse sinônimo de delinquência, 90% da população brasileira estaria cometendo crimes. Exatamente. E quem comete crime é uma minoria.
uma minoria caprichosa, uma minoria invejosa, uma minoria ressentida e preguiçosa, que não tem coragem e não tem paciência de trabalhar e ganhar pouco e aos poucos até obter um crescimento. Então, isso que se implantou no Distrito Federal é uma ideologia, as pessoas precisam saber. Eles não vão valorizar nunca esse trabalho das guardas mirins, que não recebe nada, do movimento da patrulha contra a pedofilia. Agora, se a gente criar um movimento aqui, para botar menino para desfilar nu, para botar menino para vestir calcinha, eles vão achar a coisa mais bonita do mundo e vão liberar recursos de imediato, porque o que prevalece é a inversão moral. O que prevalece é aquilo que causa distúrbio e provoca o caos, porque a intenção deles é destruir a civilização que foi erguida ao longo de 5.000 anos. Muito bem, olha só, você que está nos acompanhando agora aqui pela Estação 26, esse aqui é o Estação Notícias, comigo, Carlos Roberto. Hoje estamos entrevistando aqui o doutor Miguel Lucena. A importância do candidato preparado. Eu espero que vocês estejam acompanhando esse programa nesse momento, a diferença. Espero que você, em outubro, faça a sua escolha com coerência e estudando seus candidatos. Estamos tendo uma aula aqui de civilidade e de bons projetos de um pré-candidato. É pré-candidato, ele não está fazendo propaganda política aqui, está apenas elencando pontos a qual nós, cidadãos, não aguentamos mais. Então está chegando com a solução, não está apontando problema. Isso você tem que valorizar em casa. Você que está nos acompanhando nesse momento, o doutor Miguel Lucena. Então, esse assunto aí é para vocês discutirem no domingo, no mocotó de casa, viu? No peixe ou no churrasquinho, viu, gente? Doutor Miguel Lucena, vamos tirar uma outra dúvida aqui juntamente com a população. Por exemplo, em relação, o senhor pretende, por exemplo, conversar com os servidores, não somente da segurança, mas também com os servidores da educação, segurança pública, saúde, em geral, para tentar buscar algumas soluções em relação a esses atrasos constantes de pagamento. Sabemos que o senhor não vai, se chegar lá, no caso, se for da vontade de Deus, lógico, sabemos que não vai resolver, mas é possível um diálogo justamente para não atrasar os serviços de extrema relevância para Brasília, por exemplo, como metrô, saúde, em geral, nesse contexto. Um deputado federal pode ajudar muito o governo, né? Um deputado federal pode ajudar o governo com projetos e com propostas que direcionem as soluções e que ajude o governo a escolher melhor as suas prioridades. O governo desperdiça dinheiro em pequenos projetos, em uma coxa de retalhos de iniciativas, porque nós temos uma febre legislante no Brasil que cada um quer fazer uma lei para aparecer. Nós temos que ter muito cuidado com o orçamento, muita cautela, definir as prioridades e honrar os compromissos. Eu acho que o governo anterior foi responsável ao conceder reajustes sem previsão orçamentária. Eu acho até que cometeu um crime ao conceder esses reajustes de forma eleitoreira, mas a partir do momento em que a Justiça disse que aquele direito já era adquirido, cabia ao governo adotar as providências para pagar, cortar de outros lugares que não são prioridades e cumprir e honrar os compromissos com os servidores públicos. Eu acho que é preciso ter responsabilidade, né? A lei de responsabilidade fiscal está aí, diz que você não pode ultrapassar determinados limites, né? Um percentual que é determinado de 49%, com limite podendo chegar a 52%. Há um limite prudencial que quando você chega, você tem que adotar algumas providências, senão você perde oportunidades, fica impedido de rolar dívidas, de adquirir empréstimos e tudo mais, mas é preciso priorizar. E prioridade, para mim, do Estado deve ser educação, saúde e segurança. Nós estamos conversando sim com os servidores, estamos discutindo. No domingo nós vamos nos encontrar com os servidores da Defensoria Pública. É uma carreira que precisa ser regulamentada.
eles precisam entrar num plano de carreira que defina eles como funcionários da Defensoria, porque eles foram trazidos de diversos órgãos para compor o quadro da Defensoria. Os defensores públicos conseguiram se implantar como carreira, porque eles eram assistentes da Procuradoria e foram compor os quadros da Defensoria Pública. E se efetivaram como carreira e os servidores administrativos ficaram para trás. Então, esses servidores precisam dessa carreira para ter segurança jurídica e para ter uma estabilidade como servidores daquela carreira da Defensoria Pública, inclusive para ter acesso permanente aos benefícios que poderão advir das negociações e tudo mais. Nós vamos estar com esses servidores no domingo. Temos assim uma base forte entre os servidores das empresas públicas, porque, modéstia à parte, eu fui o único presidente de empresa estatal no Distrito Federal que deu assento aos servidores. Os demais prometeram e não cumpriram. Uhum. Eu prometi, logo de imediato, coloquei o estatuto em votação com a inclusão dos servidores da Codeplan, para que eles tivessem assento permanente ao Conselho Administrativo da empresa. E até hoje eles estão lá, uhum, né? E eles têm esse assento independente da vontade do governador ou de qualquer outra pessoa. Está lá efetivado, foi aprovado o estatuto, já outros presidentes me sucederam e eles continuam lá. Então, eles têm uma consideração muito grande por mim, na Nova Cap, no DR, no Detran, né? O Detran não é uma empresa, mas os servidores também têm uma relação muito boa comigo, né? Na segurança pública, especialmente na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros, né? Nós temos uma presença forte e vamos trabalhar irmanados, de braços dados com esses servidores, porque eles se dedicam muito, eles trabalham muito e precisam ser valorizados. Os servidores da saúde também. Uhum. Nós temos desenvolvido um trabalho lá, somos muito amigos do Dr. Gutenberg Fialho, que é conterrâneo nosso lá da Paraíba, né? Temos também o Dr. Roberto Lucena, né, que é nosso amigo, conterrâneo também do estado da Paraíba, e que nós temos discutido as questões de saúde. O doutor Ulisses, que é um médico psiquiatra, que tem trabalho social, realiza um trabalho no Gama, atende 120 famílias lá, né? Ele tem nos ajudado a elaborar propostas para essa área, e eu acho que nós vamos conseguir avançar com esses servidores e buscar saídas para os problemas que os servidores enfrentam, que a população enfrenta com serviços públicos ruins, que são prestados exatamente porque não são dadas as condições para que esses servidores desempenhem bem o seu trabalho. Na Polícia Civil mesmo, o efetivo é de 1993. Uhum. É um efetivo que, de um tempo em que a população do Distrito Federal era de 1.300.000 habitantes. Hoje a população é de 3 milhões. Né? Se contarmos o entorno, a população vai para 5 milhões. E o efetivo da Polícia Civil é o mesmo. Por isso que as delegacias estão fechando. E os governadores que entram vão criando delegacias para agradar as reivindicações de cada localidade, vão criando delegacias especializadas, vão criando delegacias como a delegacia de combate à intolerância e crimes raciais e LGBT e tal, sem efetivo. Eu não sou contra que se crie uma delegacia para cuidar de setores específicos, mas você tem que criar a delegacia com efetivo. Você não adianta criar uma delegacia dessa e fechar uma delegacia que atende a população toda. Então, você atende negros que sofrem violência racial, você atende o público LGBT, você atende idoso, você atende deficiente físico, mas deixa de atender o idoso, o negro, o LGBT, o deficiente físico e os demais cidadãos daquela comunidade. Então, você deve criar essas estruturas especiais, especializadas, quando o efetivo for recomposto. Enquanto o efetivo não for recomposto, você tem que administrar aquele pessoal que você tem, de modo a atender
da melhor maneira possível a população em geral, sem discriminação negativa ou positiva. Exatamente, é isso aí, ó. Hoje nós estamos aqui, sexta-feira, viu, gente? Estamos entrevistando aqui o pré-candidato Dr. Miguel Lucena, delegado de polícia. Vem conversar aqui com a população. Você que está nos ouvindo, é importante você saber, volto a tocar na ferida, o conhecimento do candidato, do pré-candidato. O pré-candidato preparado pode fazer a diferença para te representar ano que vem lá no Congresso. É bom ouvir as ideias, ponderar, e qualquer dúvida o senhor vai deixar o número de contato, doutor Miguel, Sim. no caso, e aí vocês vão poder conversar tanto com a Edicleuda, assim como a Ana Cristina também, tá? Para tirar as suas dúvidas. Então é importante você conhecer seu candidato. E outra, o nosso programa Estação Notícias, ele tem a obrigação de levar a verdade até você. Nós aqui deixamos o pré-candidato à vontade para que ele possa conversar diretamente contigo e assim, você que quiser participar, pode entrar em contato conosco pelo Facebook ou até mesmo pelo WhatsApp também, que a gente vai deixar daqui a pouco aqui no registro aqui do Facebook, tá bom? Olha, as pessoas podem entrar em contato comigo pelos telefones 999885366, 3245-1573 e também pelas minhas páginas, pelas minhas redes sociais. O meu perfil pessoal é Miguel Lucena Filho e a minha fanpage lá, que é a minha página de figura pública, é Delegado Miguel Lucena. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, no Twitter e todas as redes sociais aí. Me comunico o tempo todo, dou resposta às pessoas. Podem entrar em contato pelo privado também, que a gente se comunica, a gente dá respostas. A gente não deixa ninguém sem resposta e em dúvida. Olha aí, doutor Miguel, quero te agradecer pela presença. Gostaria que você deixasse a sua consideração aí para os nossos ouvintes aí, que estão nos acompanhando nesse momento pelo Facebook também. Eu quero agradecer ao Carlos Alberto por essa oportunidade, agradecer ao Ielton, que é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e a nossa consideração pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos aqui em Ceilândia e no Distrito Federal. Mandar um abraço para todos os amigos de Ceilândia e do Distrito Federal, mas especial de Ceilândia, porque nós estamos aqui em Ceilândia e temos muitos amigos aqui. Agradecer a Ana Cristina e a Eli, que são duas guerreiras aqui dos movimentos sociais, que têm realizado um trabalho muito interessante de defesa das crianças e de defesa das mulheres. Elas, inclusive, vão realizar o Curta Maria aqui, 2 jornadas do Curta Maria, né, que é um projeto de combate à violência contra a mulher, e dizer que eu estou à disposição, que essa é uma luta grande. Já começaram a fazer um jogo baixo com relação a mim, espalhando que eu não vou ser candidato a deputado federal. Eu sou pré-candidato a deputado federal e serei candidato a deputado federal. Estão espalhando que eu vou ser mesmo candidato a deputado distrital. Isso é uma forma de desestimular os pré-candidatos a deputado distrital que estão me apoiando, estão em dobradinha comigo. Né? Eles começam a espalhar uma dúvida e também a desestimular pessoas que estão motivadas com a nossa campanha bonita, campanha de propostas, campanha de alto nível, sem apelar para a baixaria, sem apelar para o ataque pessoal. É uma campanha do bem, a corrente do bem. A corrente do bem é a corrente que busca as iniciativas positivas para melhorar a vida das pessoas. Contra a corrente do mal, que defende a inversão dos valores na sociedade, que defende tudo que não presta, que defende o criminoso, que defende pais irresponsáveis que abandonam os filhos e vão embora, mães irresponsáveis que abandonam os filhos em casa e vão para a balada de madrugada, que levam desconhecidos para dentro de casa. Então, a corrente do bem é a corrente que busca conscientizar, unir, avançar e vencer. Tá? Nos colocamos à disposição e agradecemos por esse espaço generoso que vocês nos concederam aqui. Eu espero contar com o senhor outras vezes aí, se Deus quiser, para a gente debater em relação à violência do Distrito Federal. Eu espero que, sempre avisando antes, né? Esse é um programa, dá um programa inteiro, né? Com certeza, com certeza.
E eu quero agradecer a você que ficou conosco até esse presente momento. Hoje é sexta-feira, às 13h44, estamos encerrando a Estação Notícias, e fica para você a lição de democracia. O nosso programa, o meu programa, não tem servidão com servidores ou até mesmo com políticos que venham mentir para a população. Somente pessoas sérias, de caráter ilibado, assim como o doutor Miguel Lucena, esteve presente hoje para esclarecer a você o melhor voto, como chegar lá através de ideias, sem ataques pessoais e sem aquela velha política que nós estamos habituados a sempre observar aqui no Distrito Federal. Boa tarde a todos, fiquem com Deus.